Gente, eu tô aqui pra falar um assunto bem sério com vocês. Uma coisa que tem me incomodado muito, desde muito tempo, sim. As pessoas brigam entre partidos, quando na realidade deveriam brigar pelos direitos. Existe uma música que diz o seguinte: ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. A realidade é que ninguém conhece a Constituição e ninguém se preocupa em conhecer e em perceber os direitos. Se pede tanto para que políticos sejam honestos, mas no próprio cotidiano as pessoas são desonestas assim, de um nível absurdo, estratosférico. Um exemplo nato disso é o transporte público. As pessoas não dão lugar, tá? Não dão. Eu tive um filho. E assim, quando eu tava grávida, eu levantava do preferencial ou da cadeira azul escura, desculpa, sem problema algum e dava o meu lugar pro idoso, porque eu entendia que eu estava nessa condição por 9 meses. Mas eles, gente, se um dia eu envelhecer, meus ossos vão ficar fracos, eu vou ficar mais fraca, eu não vou ter mais tanto ânimo, não vou conseguir ficar em pé por tanto tempo. Então, assim, gente, se coloque no lugar do outro. Empatia e respeito não são méritos, são obrigação. Todo mundo deveria. Porra, tem um idoso ali, vou dar meu lugar. Tem uma pessoa com deficiência, vou dar meu lugar. Tem uma grávida, vou dar meu lugar. Não é pensar, ai, nossa, por que ele veio no horário de pico? Gente, na boa, não dá. Nós teríamos como ser potência mundial, tá? Só que a gente não tem como evoluir, porque a gente não pensa no outro. A gente não pensa. A gente pensa que Estados Unidos é melhor que a gente. Sabe qual que é a realidade do nosso país? É o seguinte: a nossa grande diferença para os índios. Os índios lutaram. Lutaram pelo que acreditavam, que era o quê? As nossas terras. Hoje a gente dá de mão beijada para Estados Unidos e ainda acha que americano é melhor que nós, brasileiros. Por quê, gente? Nós ficamos com a fruta podre e eles ficam com a nossa fruta maravilhosa. Aí o cidadão vai lá e viaja para os Estados Unidos e fala, nossa, que fruta maravilhosa. Lá no Brasil não é assim, mal sabe. Mal sabe que está comendo a fruta do próprio país, que foi exportada para lá. É o cúmulo. Outra coisa absurda. No Nordeste, teve o Dia das Crianças. As crianças do Nordeste não têm Dia das Crianças para algumas. Para muitas. Porque os pais não têm dinheiro para comprar um pacote de bala. Então elas são vendidas a troco de um pacote de bolacha para a família inteira. Elas entram no barco, tá? Com 5 anos. Entra no barco, é estuprada pelo barqueiro. Chega na ilha, é estuprada pelo dono da ilha. Depois é estuprada novamente pelo barqueiro que está pegando ela. Até chegar e dar um pacote de bolacha para os pais. Para ela comer. Vocês acham que isso é viável? Lá tem coronel. Na história que a gente aprende na escola, os coronéis eram de que século? A gente está no século XXI. A gente não evolui. É só regressão atrás de regressão. Mas como não regredir se as pessoas só pensam no próprio umbigo? Gente, o mundo não gira em torno do umbigo de vocês, tá? O coletivo é importante, porque se a gente não lutar pelo coletivo, a gente nunca vai evoluir. A França, em 68, estudantes pararam para lutar por melhorias. Vendo isso, sabe o que os trabalhadores fizeram? Fizeram uma aliança com eles. Pararam junto. Ficaram um mês, foi o Maio francês, manifestando. Até que os políticos falaram, pô, eles não vão parar. Vamos ouvir o que esses caras querem. Aí eles melhoraram o salário, a jornada de trabalho, a educação. Aqui, gente, na nossa Constituição, prevê que a escola pública tem que ter os mesmos direitos da particular, tem que aprender a mesma coisa. Aonde que você aprende isso? Eu, na escola, não tive professor de física por um ano, não tive professor de história por outro. Em contrapartida, minha mãe estudou em escola pública, tá, gente? Aqui no Brasil. Teve latim e francês. Criou-se o SUS para que fosse para todos. Só que aí político sabe muito bem
o país que governa, sabe muito bem a sociedade que tem. Criaram a escola particular, mudou, né? Como antes, na época da minha mãe. A escola pública era de qualidade e a particular era só para quem não conseguia acompanhar, né? E criou-se o SUS, eles fizeram o que? Gente, vamos mudar essa história. Vamos colocar saúde e educação como mercadoria. E foi exatamente isso que foi feito. Aí o SUS foi sucateado, até hoje, e aí vem um cidadão que é o fenômeno e fala o seguinte, em 2014, não se faz Copa com o hospital. E as pessoas aplaudem. Aí ficou aquela briguinha, né, entre Haddad e Bolsonaro. Pra mim, nenhum dos dois me representa. Nem um pouco, minimamente, nenhum. No entanto, as pessoas deveriam entender que não é para lutar por partido, é para lutar por um bem comum. Mas como conseguir lutar por um bem comum se no próprio cotidiano as pessoas burlam os direitos, negligenciam os direitos de quem precisa? Eu não acho que deveria ter um banco azul claro e um banco azul escuro. Eu posso estar no que for. Se eu ver um idoso, uma grávida ou uma pessoa deficiente, eu vou dar o meu lugar. E quando eles me falam muito obrigado, eu não quero esse muito obrigado, porque isso não é um mérito meu. Isso é o mínimo. Gente, respeito e educação é o mínimo. Enquanto as pessoas não se conscientizarem que o mundo não gira em torno do próprio umbigo e que elas têm, sim, que lutar pelos direitos que estão previstos na Constituição, primeiramente, né? Ler a Constituição. Entender seus direitos e deveres enquanto cidadão e enquanto sociedade civil. Enquanto isso não acontecer, o país não vai mudar. O nosso futuro vai continuar repetindo o passado, a gente vai continuar nesse eterno ciclo vicioso. Tá? E assim, eu não sou contra as manifestações na Sé, só que manifestação, gente, tem que ser em frente Planalto, tá? Se vocês querem alguma mudança, participem das reuniões abertas ao público. Vocês sabiam que existem reuniões abertas ao público que vocês podem falar? Não é de interesse, né? Gente, vamos reclamar via Face, vamos lá na Sé. Gente, o que isso vai mudar? Quando teve o panelaço, quantos políticos ficaram batendo panela junto e rindo? Rindo da nossa cara. Rindo. Eu também iria dar risada, porque, porra, eles ganham um salário estratosférico, tiram os nossos direitos, que assim, a gente não vai mais ter direito a se aposentar, né? E ainda vai lá na Sé, fica batendo panela. Vai incomodar quem, gente? Não vai incomodar eles. Em momento algum vai incomodar. Eles não estão nem aí. Mas assim, eu não sei se vocês sabem. Eles são atores sociais, né? E nós, eu não, né? Mas a sociedade civil vota em atores da dramaturgia para representar. Para nos representar na política. Vocês acham que um palhaço, que um ator pornô tem cacife para estar no poder? Gente, francamente, o único político que me representou foi o Clodovil, tá? Quem não conhece, coloca no YouTube, Clodovil no Planalto. Ele era digno e ele dizia que ia morrer, que ia ser assassinado por ser honesto. Porque nesse país, honestidade vale sua vida, tá? A gente não tem órgão nenhum que nos defenda, absolutamente nenhum. Tenho casos na família de pessoas que foram fraudados, os cartões, tudo mais. Sabe o que o policial faz? Nada, lava as mãos. Não dá pra fazer nada porque é crime de outro estado. Então, assim, nós não temos... e detalhe, INSS aprovando, hein? INSS que deveria ser um órgão para nos defender. Meu avô pagou a vida inteira a aposentadoria para ter direito a uma cuidadora. Ele tinha depressão, Alzheimer e foi indeferido. Agora, se você faz um RG falso, pede um empréstimo de 90 mil, o INSS aprova. Por que será, né, gente? Por que será que a gente está nessa situação? Por que será que há mais ou menos 30 anos o Cazuza disse: eu vejo o futuro repetir o passado e eu vejo um museu de grandes novidades? E o tempo não para. Por que será que o tempo não para, mas as coisas não mudam, só retrocedem? Porque a gente não faz absolutamente nada. A gente devia pegar o exemplo dos índios e honrar nossas terras. E pedir para que o que está na Constituição seja de fato efetivado no cotidiano. E não que seja tudo sucateado,
que os direitos sejam burlados. Reclamar via Face, gente, não vai adiantar de absolutamente nada. Pega a Constituição, lê, entende. Entende, antes disso, que todo mundo merece respeito, tá? Todas as pessoas merecem respeito. Respeito não é um mérito, poxa, você é super educado. Não, é uma obrigação. Todo mundo tem que pensar no coletivo. E quem pensa no coletivo, muita gente que vai me assistir, gente, isso não é um mérito. Nós não deveríamos ser minoria. Nós deveríamos ser o todo, tá? Enquanto as pessoas não se conscientizarem, nosso país só tende a piorar. Sempre. Eu vou morrer, meus netos, bisnetos e tataranetos não vão ver uma evolução. Infelizmente. Repensa um pouquinho.